Fiel é o Senhor em todo o tempo. Tua mente precisa estar conectada a Deus. Tua oração, tua adoração tem que estar conectada em espírito a Deus em todo o tempo. Aleluia. Daremos continuidade à nossa série de mensagens. E hoje nós vamos ver mais uma bem-aventurança. E se encontra lá em Mateus capítulo 5, onde eu peço para os irmãos abrirem a palavra do Senhor. Não sei se é a pilha, mas está. Em Mateus capítulo 5, onde se encontra o nosso texto base, apesar de estarmos usando vários textos para complementar o entendimento da palavra do Senhor para os nossos corações. O Espírito Santo mais uma vez, através da sua palavra, venha edificar-nos. O tema de hoje é a força da fraqueza. Um tema que nos traz mais uma vez, evocando a essência do sermão da montanha, o sermão que nos mostra o caráter daquele que vive o reino de Deus, o caráter daquele que vive a vida de Cristo Jesus. Pois o Senhor Jesus, neste sermão, ele descreve o seu caráter e os princípios e valores do reino de Deus. Quando nós olhamos por olhos carnais, representam derrota, representam fraqueza, como é o caso desta bem-aventurança. Nessa série de mensagens, os bem-aventurados, clamamos a Deus para que entendamos verdadeiramente que não são marcas isoladas a serem buscadas, mas que é um caráter completo a ser vivido. E nós precisamos disso para conseguirmos viver a palavra do Senhor Jesus, para vivermos a proposta do que o Senhor tem para as nossas vidas. Nosso tema, a força da fraqueza. E em Mateus capítulo 5, verso 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais um perfil de um caráter completo, onde não isolamos a palavra de Deus em um versículo, não nos focamos somente na mansidão, não nos focamos somente na pobreza de espírito, não nos focamos apenas num aspecto de humildade, mas numa dinâmica interna de um filho de Deus, numa dinâmica interna daquele que nasceu de novo, cujo coração, no seu coração foi inaugurado o reino de Deus, para que dessa forma seja revelado ao mundo o caráter de Cristo, o poder de Cristo sobre essa terra. Nos deparamos com uma chamada a mansidão. Bem-aventurado os mansos. E o que significa ser manso? É uma palavra muito literal, cuja tradução ela significa uma pessoa que não é violenta. É uma pessoa meiga, literalmente na tradução é uma pessoa meiga, é uma pessoa calma, é uma pessoa que não reage violentamente, agressivamente. É uma pessoa delicada, gentil. São as traduções da palavra mansidão. Existe um vídeo bem famoso que eu não vou passar, mas vou comentá-lo, de uma mulher que se tornou, uma mulher que quer ensinar sobre paciência, mas ela acaba, eu acho que foi propositalmente aquela situação, para ilustrar como nós somos seres humanos. E ela começa a falar: olha, hoje eu vou falar sobre a paciência, eu vou falar sobre o princípio da paciência na vida de um cristão e o quanto ela é necessária. O filho dela começa
a chamá-la, mãe, mãe, ela, calma, meu filho, espere, a mãe tá aqui ensinando, gravando, espera um pouco, e o menino continua gritando, fervorosamente, insistentemente, mãe, mãe, e aquela mãe que está falando de paciência, daqui a pouco ela perde total controle, e responde a ele agressivamente. Eu acho que todo mundo já viu esse vídeo, que é bem engraçado. E é exatamente isso que acontece conosco, porque nós, ao falar de mansidão, a gente vai falar assim, já tirei de letra, com certeza já sou um bem-aventurado, com certeza estou dentro dessa realidade, com certeza já estou mergulhando no rio da mansidão. Mas eu quero te dizer, irmãos, que é muito fácil nos enganarmos. Mansidão, num cenário bom, tranquilo, favorável, aonde você não está sendo fustigado por nada contrário, aonde você não está sendo confrontado, aonde você não está sendo questionado, onde você não está sendo pressionado. Ser manso é maravilhoso. Num culto, então, não existe nada melhor do que ser manso. Num ambiente de culto, não há nada melhor do que ser manso na presença de visitas, que chegam, aquela delicadeza, gentileza, com aquela pessoa nova que está conhecendo agora. Como é maravilhoso ser manso, nestas ocasiões, onde não tem nada de comum e nada que se identifique com a mansidão que Cristo está apontando neste momento. Primeiramente, lembrem-se que a forma correta de interpretar o sermão da montanha é se voltando para o propósito de Cristo Jesus, que no contexto ele estava falando com seus discípulos e com uma multidão. E aquela multidão tinha um perfil de caráter, um perfil de realidade. E dentro desta realidade de pessoas que tinham sido curadas, tocadas pelo poder do reino de Deus, estavam recebendo o perfil, estavam recebendo a descrição do perfil de um servo de Deus. Um perfil que também se comunicava com a realidade daqueles que estavam se entregando ao Senhor. Daqueles que estavam sendo tocados pelo reino de Deus, que estavam interagindo numa atmosfera sobrenatural com Cristo Jesus. Pessoas mansas aqui são pessoas que, quando são crianças, sofrem muito no ambiente escolar, sofrem muito porque são crianças geralmente que ficam isoladas. São crianças que se tornam alvo fácil dos grupinhos populares para serem atacados, violentados com palavras, agredidos com atitudes, e não reagem de maneira nenhuma. E o que isso está apontando? Está apontando uma mansidão. Existem pessoas, sim, que têm em sua natureza e desenvolvem em seu caráter uma capacidade de ser muito longânimo, de ter uma capacidade de uma não reação imediata a um ataque, e se silencia, consegue se calar, consegue ficar no seu lugar, consegue esperar, consegue colocar diante de Deus. Mas não é todos, é pouquíssimos. É pouquíssimos, porque nós só vamos descobrir a natureza de um bem-aventurado, de um cristão, quando ele é confrontado. Quando ele é elogiado, quando ele é observado no silêncio, confronte-o. Quando as circunstâncias o confrontam, quando o seu orgulho é confrontado, quando as suas ideologias, achismos são confrontados, quando a sua inutilidade é confrontada, muda a coisa. O manso torna-se uma áspide, uma serpente
que se arma e ataca imediatamente. E isso no contexto cristão, na caminhada, irmãos, é algo extremamente presente. Falta de mansidão. Porque pessoas não sabem ter comunhão umas com as outras. Porque pessoas não sabem lidar uma com as outras. Porque não são mansas. A mansidão no original, quando nós vamos literalmente para uma questão de palavra, a mansidão significa um animal quando ele é amansado. Que dentro do contexto é muito familiarizado com isso. É um animal que é amansado. Pense num cavalo selvagem, num boi selvagem. Se alguém já viu esse processo de estar amansando um animal selvagem, é um processo bem perigoso, arriscado, onde é necessário muita técnica. Eu assisti recentemente um filme que mostrava uma mulher que amansava cavalos que eram muito agressivos no seu comportamento. E você vê ali que eles atacam mesmo, e ela tinha toda uma técnica de lidar e submeter. E ela entendia a forma como o cavalo pensava e nas circunstâncias como ele reagia. E diante disso ela traçava todo o mecanismo educativo para aquele cavalo ser amansado. Não é diferente na nossa vida, até porque a palavra do Senhor, irmãos, não se sintam ofendidos, se sentir aí já é problema seu, mas a palavra nos diz que, em Isaías, que o burro conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Ainda nós vamos encontrar salmos que se referindo a burros, animais selvagens, e dizendo que não seja necessário que coloquem um freio em vocês, um cabresto em vocês. É a palavra certa essa? Cabresto, não é isso? Que não seja necessário colocar um cabresto em vocês, um arreio. Por quê? Porque nós somos como animais agressivos. O ser humano, ele é desta forma, ele é agressivo. Ele ataca, ele não sabe o que é ser manso. Principalmente dentro do contexto bíblico, porque essa mansidão não é algo inerente à natureza humana, ou seja, não é algo natural, ninguém nasce mansinho. Nós nascemos como animais selvagens. Eu escutei uma vez uma pregação que dizia que se uma criança, um bebê de colo, ele tivesse a força de um cavalo, mataria a própria mãe. E é verdade. Porque a criança, sem ter noção, você vê como é que ela esperneia, você vê como é os movimentos dela, sem o entendimento. Se ela tivesse a força, o instinto dela levaria ela, sem perceber, a matar a própria mãe, com a força que se tivesse a força potencial da força de um animal de grande porte. Porque essa é a natureza pecaminosa, avessa totalmente a essa história de ser manso. Mas nós vamos entender nessa noite, lembrando do capítulo 3 de Mateus, que o contexto do Sermão da Montanha é o contexto onde Jesus diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado através de Cristo Jesus. Ele inaugurou o reino de Deus. Então, como aqueles que nasceram de novo, se você crê que nasceu do Espírito, então você é Espírito, isso significa que o Espírito te guia, que o Espírito Santo te orienta, que o Espírito Santo governa teus pensamentos, tuas vontades. E assim você não adianta falar: isso aí não é comigo, não é ser manso. Eu não sou manso, eu não sei ser manso. Isso eu não estou falando de atributo natural. Eu estou falando da qualidade de um cristão. Eu estou falando de um perfil daqueles que vão entrar no céu. Um perfil que está sendo descrito totalmente interligado no Sermão da Montanha. Aonde não ande, eu sou pobre do Espírito, mas manso eu não sou, não existe. É impossível ser pobre de Espírito e não ser manso. Uma coisa não pode estar desligada da outra.
E nesse momento nós vamos entender, segundo a palavra de Deus, o que é ser manso. Primeira coisa, é uma atitude para Deus e o próximo. Diga comigo, ser manso é uma atitude para Deus e o próximo. É uma atitude que para Deus significa uma atitude de submissão. E eu preciso entender no que consiste submissão. Abra a palavra de Deus ou não, acompanhe aqui no slide mesmo. Em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 17, ao verso 7, que diz: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve por usurpação ser igual a quem? Jesus sendo em forma de Deus, está entendendo? Jesus sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que, irmãos? Esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nós somos usados por Deus como nascido de novo. Há um processo que acontece em nossas vidas que nos torna a habitação de Deus, templos do Espírito Santo. Pessoas que detêm no seu interior vasos de barro, que possuem uma glória extremamente, aleluia, poderosa. Uma glória incomparável. O próprio Deus habita em nós. E nós sabemos que essa glória manifesta poderes extraordinários. Todo aquele que é um cristão, você quer que é um cristão? Amém? Então você manifesta poderes extraordinários na tua vida. Não importa quais sejam ou como eles se manifestem, mas o que sai do teu interior é poderoso. O poder de Deus, a glória do Senhor, ela é única. Mas acontece um fenômeno no meio do povo de Deus, que ao receberem o poder esquecem que foi colocado em vasos de barro e acabam se tornando no seu pensamento e nas suas disposições detentores do poder de Deus e começam a confundir-se achando deuses, tirando o centro da atenção que é para Cristo e trazendo foco para si mesmos, trazendo a atenção para as suas realizações, sejam elas físicas ou espirituais, quando a atenção tem que ser voltada para Cristo, porque Ele faz, Ele opera, dele é o querer, o efetuar. E no exemplo de Cristo Jesus, que disse lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é, e aprendeis de mim, que sou e humilde de coração. Você está entendendo porque ele pregou o sermão da montanha? Porque ele não acha que vai ser ou se torna, ele é manso. Ele é e sabe o que é mansidão. Ele é o perfil de um filho de Deus, o qual nós seguimos para termos o mesmo perfil. Então essa história, eu nasci assim rebelde e vou continuar rebelde, é a história do diabo para a tua vida, é a mentira de Satanás. Eu sou agressivo e vou continuar sendo agressivo, a minha fala é ríspida e eu vou continuar sendo ríspido. Isso é ignorância espiritual, isso é cegueira espiritual, porque até um jumento agressivo pode se tornar manso, e porque nós, filhos de Deus, seres racionais, não podemos ser moldados ao seu caráter. Podemos sim. Jesus, ele tinha todo o poder, toda a glória, toda a grandeza, mas ele se esvaziou para tomar a forma de servo. Ele tomou uma forma de servo para servir. Ele tomou a forma de servo para lavar os pés dos seus discípulos, aleluia. Ele tomou a forma de servo para se fazer iguais àqueles que estavam à sua volta. Você precisa entender que ser manso, primeiramente, é uma escolha de
se esvaziar. Se esvaziar dos teus atributos, das tuas características, dos teus traços comportamentais, que são agressivos, que ferem, que são diferentes do caráter de Cristo. A palavra do Senhor diz: sede simples como uma pomba. Quem já viu aqueles pássaros inúmeros que ficam nas praças? Aqui a gente não vê muito, mas quando a gente vê aqueles filmes bem bonitos lá nos Estados Unidos, a gente vê aquelas praças cheias, né? Que a gente acha ali de longe, mas não queria nem estar perto daquilo ali, que tem várias doenças, né? Mas eles ficam ali vulneráveis, aparentemente. A palavra diz: sede simples como uma pomba, mas astutos como uma serpente. Aí vem um equilíbrio, para você não pensar que mansidão é ser boca aberta, que ser manso é engolir tudo, ser imparcial. Eu sou manso, eu não faço nada, eu não reajo a nada, eu não atendo a nada, eu não produzo nada, não reclamo, continuo na mesma, eu só durmo porque eu sou manso. Pode gritar comigo, me mandar trabalhar e eu não vou porque eu sou manso. Pode me xingar porque eu não faço nada porque eu sou manso. Aí você está se enganando. Se enganando. Não é por ser manso que não tem uma atitude. Não é por ser manso que o seu caráter não revele uma autoridade intensa. Aquele que disse: eu aprendi de mim que sou manso, pegou o chicote para derrubar todas as mesas que estavam sendo usadas para barganha, venda na casa do Pai. Jesus, quando viu os mercadejando, quando ele viu aqueles mercadores na casa de oração, na casa do Pai, ele derrubou tudo aquilo dali e disse: vocês estão transformando a casa do meu Pai em covil de ladrões. Não confunda mansidão com imparcialidade. Não confunda mansidão com tolerar o pecado, tolerar a promiscuidade, tolerar a impureza, tolerar a maldade condicionada no coração. Não confunda mansidão com se fazer que nada está acontecendo. Não estou vendo nada, não estou ouvindo nada, não falo nada, não entendo nada. E deixa as coisas enrolando de qualquer forma. Mansidão é uma atitude, ela é uma ação, ela é uma escolha em relação a Deus. Em relação a Deus, em saber que interagindo com Ele, Ele é Deus, eu sou filho, eu sou servo. Ele é Deus, eu devo a Ele total obediência e só devo dar um passo se Ele permitir. Em relação ao próximo, porque em 1 Pedro 2, do 22 ao 23 diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Mais uma vez, Pedro está dando testemunho sobre Jesus. Mais uma vez, o caráter de Jesus em sua mansidão sendo manifestada. Ele era confrontado, insultado, mas diz a palavra, ele não revidava. Quando você é insultado, como você reage? Revidando? Como é que a gente revida? Revidar não é só bater ou falar a mesma coisa que a outra pessoa falou. Revidar é ironizar. Revidar é você esperar a primeira oportunidade para responder da mesma forma ou criar mesmo ambiente de ferida. Revidar é você fazer com que aquela moeda que foi lançada você paga na mesma. É pagar o mal com o mal. E Jesus diz para pagarmos o mal com o
bem. Ele, quando sofria, não fazia ameaças, porque ele sofria por sofrimentos que eram infligidos sobre ele, faziam Jesus sofrer. Ele era atacado, ele era machucado em seu coração e em seu corpo, mas ele não ameaçava. E nós, irmãos, temos que tomar cuidado. Compartilho situações dessa caminhada que já vivi, para entender o tom que existe no meio da igreja. Quando ela se sente ameaçada, o meio religioso, quando ele se sente desconfortável, essa religiosidade se torna uma ameaça. Age de uma forma tão diferente das reações de Jesus. Como já compartilhei certa vez o início desse ministério, era triste ouvir na rua: pastor, sabe qual é a oração que fizeram lá na minha igreja? Para que Deus derramasse fogo e destruísse vocês. Porque isso não é uma igreja, é uma seita. Essa é a reação agressiva, esse é o tipo de ameaça escondida numa camuflagem cristã, com palavras do vocabulário cristão. Às vezes o tom em que se fala é um tom de ameaça, mas Jesus, ele não entregava a ameaça para Deus. Jesus não dizia: olha, Senhor, está vendo? Vai lá e faz. Não. A palavra diz que ele entregava-se. Jesus se entregava ao Pai e deixava ele resolver. E aqui está um pontinho tão minucioso que faz toda a diferença. Não é orar a Deus pedindo vingança, não é estar na presença de Deus com o coração cheio de ira e vingança, como: eu não quero mal, mas está lá na presença de Deus pedindo a vingança. Manda fogo, destrói, mata, faz alguma coisa, Senhor, e faz agora. Não, você se entrega a Deus em adoração, você se entrega como sempre se entregou, tudo ao Senhor. Você se rende na presença dEle, e Ele simplesmente toma conta da situação que está fazendo você sofrer, que está te afligindo, que está te amedrontando. Ele toma conta simplesmente porque você se lança na presença dEle. Mas quando você carrega o tom de ameaça no seu coração, você não consegue adorar o Senhor, você não consegue se entregar. A perturbação está na sua mente, a perturbação está nos seus sentimentos, e eles estão corrompidos, de maneira que você não se entrega, e desta forma você não consegue viver o convite de Cristo, que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não tem como descansar se não se entregar. Não tem como encontrar descanso para a alma se o tom de vingança está aqui dentro, se o tom de ameaça está aqui dentro, se o tom do ódio está aqui dentro. Não tem como. Só no momento em que você se entrega ao Senhor, rompe, pode até chegar a sentir aquele ranço, mas você se entrega e se esvazia, aquilo desaparece, aquilo literalmente não faz mais parte do seu ser. Deus, mais cedo ou mais tarde, dá um jeito naquela questão. Aleluia. Eu digo isso porque toda a minha caminhada eu vi isso. Não quero me engrandecer e muito menos falar: olha, eu sou esse manso de espírito, porque eu tenho muitas dúvidas se eu sou esse manso de espírito, porque tem hora que dá vontade de pular no pescoço e arrancar a goela com a própria mão. Mas uma ação do Espírito que desponta na minha caminhada com Deus foi ser agredido com palavras no meio religioso, foi ser ultrajado, foi ser caluniado e insultado inúmeras vezes, e não por poucos,
Muitas vezes pela igreja, numa totalidade, excluindo, irmãos, o número insignificante, mas a minha postura era a postura do Espírito Santo que estava me conduzindo. Era a postura dele que estava me permitindo viver uma não reação. Por quê? Porque me veio o advogado da própria igreja, por exemplo, para dizer: olha, você tem todo o aval para processar a igreja, processar fulano, fulano, fulano. E você vai ganhar, com certeza. No meu interior, o meu eu queria o quê, irmãos? Não queria não processar? O meu interior não queria processar não, irmão? Você acha que não? Queria. Eu queria. Não era para ganhar dinheiro. Era para ver a calúnia sendo rebaixada, a humilhação, com a minha presença e com a minha ação. De falar: não, eu fui, provei, mostrei. Mas eu fiz? Não. Porque eu não segui a minha vontade, porque o meu eu queria, mas o Espírito me conduzia a continuar adorando. Sabe qual era a oração que eu fazia para ir para dentro da igreja? Eu orava da seguinte forma: Senhor, dá-me forças para sobreviver a mais um culto. Eu clamava, o desespero era tal para adorar a Deus, que eu pedia: me dá forças para sobreviver a mais um culto. Mas na caminhada, essa palavra do Senhor que diz que Ele julga com justiça, Ele fez na minha caminhada isso. Ele fez notoriamente da forma dele, tanto que eu nem esperava e nem podia imaginar. Mas vi o próprio Deus fazendo. E glorificando o meu nome? Não, glorificando o nome dele. Aí você vai entendendo que essa mansidão, ela não é um lobo em pele de ovelha. Não é aquela pessoa com palavras bajuladoras, aquelas palavras tão doces que o dente quer apodrecer, mas que há algo estranho por trás de tudo aquilo. Há algo estranho que não se encaixa em uma totalidade em Deus. É muita gentileza, mas uma gentileza desconfortável. É muito discurso bonito, mas um discurso vazio. Aí nós caminhamos para o segundo ponto do que é viver essa mansidão. É o controle do Espírito sobre as reações e emoções. Testemunhei de uma forma prática em minha vida, mas em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não tem como você ser manso. É impossível exercer a mansidão de um cristão, a mansidão de Cristo, se você não estiver de mãos dadas, como ao lado da mansidão se encontra o domínio próprio. O Espírito que está gerando em nós o fruto, o caráter do reino de Deus, o caráter de um cidadão dos céus, o Espírito Santo que opera em nós, que nós louvamos tanto, que nós falamos tanto, que sentimos a presença dele, tantos que falam em línguas maravilhosamente bem, tantos que falam e revelam as coisas em Espírito, mas aonde está o fruto do Espírito? Aonde está Ele? Aonde está esse conjunto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade? Aonde está isso? Aonde está isso na vida de alguém manso? Na vida de alguém que não procura defender seus direitos, que não fica gritando, como diz Jesus, que leva prejuízo para manter a paz. Sai prejudicado, e materialmente falando, para manter o vínculo da paz no Espírito.
Aonde estão as pessoas mansas, que são agredidas, zombadas, mas continuam servindo, continuam agindo como se aquilo dali não estivesse ferindo-as, continuam adorando como se nada estivesse acontecendo, sem carregar no seu interior o ranço, o veneno produzido pelas pedradas, pelos insultos, pelas rejeições. A mansidão, para ser exercida como um controle do espírito, precisa ser realizada por um domínio próprio. Você precisa dominar. Aí nós lembramos lá de Caim e Abel. Quando Caim apresentou o sacrifício, Deus aceitou e não aceitou o diabo. Não, ao contrário. Abel apresentou, Deus recebeu, mas não recebeu de Caim. Caim ficou com ódio no seu coração, seu semblante descaiu. O Senhor disse para ele: Caim, por que estás assim? Se fizer o que é certo, serás aceito. Porém, se fizeres o que é mal, o teu pecado está sobre você e cabe a você dominá-lo. Tem coisas, irmãos, que na caminhada a gente fica espiritualizando demais. Nós ficamos espiritualizando, não é que espiritualidade seja uma coisa ruim, de maneira nenhuma. Mas cuidado quando você espiritualiza para se isentar da tua responsabilidade. Cuidado quando você espiritualiza para viver numa esfera, numa dimensão tão alta espiritual, que a tua vida não corresponde a essa dimensão tão alta. Você vive uma falta de correspondência de caráter cristão, e de repente você quer ser o Buda flutuante. Você quer sair aí flutuando, estou no jejum, estou no monte, no vale, eu estou na caverna meditando. E o caráter, e a reação, e os frutos. Na primeira oportunidade, quando se contradiz, e quando está sob pressão, o que se manifesta não é mansidão. Não é uma submissão de esvaziamento, sabendo o seu lugar. Não é. Não é um domínio próprio de se controlar. Cabe a mim. Tá? É um desejo, é uma vontade que está vindo, é uma reação, é a ira. Domine no poder do Espírito. Ah, é muito bom, só quero ver poder se for para tirar enfermidade, só quero ver poder para tirar demônio. Veja poder na tua vida, dominando a tua vida, dominando a tua vontade no poder do Espírito. Isso é uma manifestação extraordinária, porque às vezes é mais fácil tirar um demônio do que dominar a própria vontade. Às vezes é mais fácil curar um enfermo e fazer ele andar, do que dominar algo que você está com muita vontade de colocar para fora. Mas nós precisamos manifestar o poder 24 horas, e isso é ser um cristão em todo o tempo. Isso é cultuar em todo o tempo. Isso é ter o exercício dos dons do Espírito, do caráter do Espírito. Se o Espírito vive em você, ele te dá poder para... Ah, eu não consigo me controlar. Então o Espírito não vive em você. Para de mentir quando vai para a igreja, para de mentir essa história, estou sentindo o Espírito. Você não está sentindo é nada. Você não consegue dominar teu querer, dominar a tua mente, dominar a tua vontade, escravizá-la a Cristo. O Espírito não está presente, mas se Ele está, você possui domínio próprio, porque esse é o pacote que faz parte do caráter do Espírito Santo. Ele está agindo e Ele nos faz sim dominar, porque se Ele não fizesse, irmão, coitado de nós. Que destruição seria. Você pode pecar, nós erramos, mas se nós não tivéssemos essa prerrogativa do poder do Espírito, seria terrível. Nos lançaríamos no mar da destruição. Mas há um domínio que nos faz ir para a igreja, que nos faz louvar, que nos faz dobrar o joelho. Há um domínio do Espírito sendo exercício. Em Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o homem paciente do que a guerra, do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha o valor de você dominar, ter controle.
Existe uma palavra que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14, verso 32. Muito mal interpretada. Que fala que o Espírito está sujeito ao profeta. E muitas pessoas usam isso erroneamente. Lá, a palavra Espírito não está com letra maiúscula. Porque a palavra Espírito é diferenciada nas Escrituras. Quando é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é com letra maiúscula. Mas quando é o Espírito do homem, é letra minúscula. E quando a palavra diz que o Espírito do profeta está sujeito a ele, está se referindo ao seu Espírito, ao seu Espírito natural. Ou seja, quando o Espírito Santo está operando, não importa a dimensão, o teu espírito está consciente. O teu espírito está também sob controle. O teu espírito está dominado pelo Espírito Santo, mas não de uma forma imparcial, desorganizada, descontrolada. O teu espírito está sujeito ao Espírito de Deus. O nosso espírito é guiado por Ele. O nosso espírito revela a mansidão, ou seja, a delicadeza, a sutileza, a gentileza de Cristo e da presença dEle. É assim que o Espírito Santo revela Cristo em nós, gerando em nós o caráter do próprio Deus, gerando em nós o poder do próprio Deus. E desta maneira eu vou entendendo que as coisas espirituais estão atreladas por vontade de Deus ao meu querer, à minha vontade. Se a minha vontade está submetida a Deus pelo Espírito Santo, então não importa a intensidade do teu querer, você tem poder para dominá-lo, você tem poder para controlar, e só pode quem tem o Espírito Santo, só consegue vencer quem tem o Espírito Santo. Por isso, se a igreja caminhar naquela historinha, sou pecadorzinho e vivo pecando, ai, Jesus tem misericórdia, porque eu vivo no pecado, sobrevivo do pecado, me alimento do pecado, minha vitamina é o pecado. Esse discurso é um discurso de um filho do diabo, porque a palavra do Senhor, ela diz que aquele que é de Deus não vive pecando, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós temos que exercer domínio próprio e sujeitar o nosso querer e vontade à presença do Senhor. Terceiro significado do que é ser manso é o domínio dos princípios sobre a força. E você vai entender no capítulo 26, versículo 53 de Mateus. Jesus diz: ou pensais tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus está dizendo com isso, no contexto, eu poderia agora ter 72 mil anjos à minha disposição para me defender e acabar com todos vocês. Vocês não conseguiriam tocar num fio do meu cabelo se eu fizesse uma oração ao Pai agora. Não iam conseguir. Foi no momento onde Jesus foi traído por Judas com um beijo na face, e o exército romano encurralou Jesus. Pedro reage cortando a orelha de um soldado, e Jesus diz: não é com espada, porque quem usa a espada, pela espada morrerá. Não é com espada. E o Senhor Jesus mansamente se entrega, mansamente deixa-o conduzirem. Mas ele deixa muito claro: não é por fraqueza, não é por incompetência, não é por não ter quem me defenda. Pelo contrário, eu tenho à minha disposição todo o poder. Bastava uma oração e meu Pai mandava 72 mil anjos. Está entendendo, Pedro? Eu não estou me entregando porque eu não tenho poder.
Eu não estou me entregando, eu não estou me entregando porque eu sou fraco. Não. Porque a mansidão, ela aparenta uma derrota. A mansidão levou Jesus para a cruz. A mansidão fez Jesus ser caluniado, maltratado, apedrejado, chicoteado, silenciosamente. Manso. Como um cordeiro mudo caminha para o matadouro. Mas ser manso aparenta fraqueza. Por isso o tema dessa mensagem, a força da fraqueza. Aparenta uma derrota. Aparenta, é muito fácil pisar nele. Ele não é nada, olha, ele não é nada. Olha, isso aí vai sobreviver, você não aguenta o empurrão. Vamos puxar o tapete dele. Eu quero te dizer que nessa vida o que eu mais fui foi subestimado. O que mais pensaram é, com um peteleco eu derrubo ele. Eu te digo para glorificar o nome do Senhor, eu estou de pé, porque Jesus me manteve de pé. Mas aqueles que se levantaram, todos caíram. Todos, nem, sem exceção. E eu estou dizendo em caráter de testemunho diante de um cenário de caminhada cristã. Todos. Mas nenhum homem ou mulher que se levantou contra mim foi alvo da minha oração. Mas cada demônio e potestade que estava por trás daquele cenário. E o maior derrotado que eu tenho a satisfação em Cristo de comunicar, que caiu diante de mim e cai todos os dias, é o diabo. Ele está debaixo dos meus pés, porque eu sou igreja do Senhor, com a igreja do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que não é a fraqueza, mansidão, não é se fazer de coitadinho, não. Não é falar, eu sou fraquinho, não sou fraquinho, não é isso. Eu não posso, eu não sei, não é isso ser manso. Não é isso ser manso, isso é ser covarde, isso é não ter fé, isso é não ter ousadia. Ser manso é saber ficar calado. Ser manso não é gritar as tuas armas no primeiro momento, mostrar tuas cartas, tudinha. É ficar quieto, silenciosamente. O inimigo está aplaudindo, achando que venceu, deixa ele aplaudir, porque quando ele se frustrar, vai ser gostoso a vitória. Porque Deus surpreende. Você está lá na sepultura, Deus faz você levantar. O diabo fica de boca aberta, porque ele não sabe como lidar com isso. Ele não sabe. Ele coloca você na beira da sepultura e fala, agora venci. Imagina aí com Jó. Acabou com a vida de Jó. Mas no final Jó tem tudo em dobro, está lá feliz, maravilhoso. E aí? Satanás já perdeu com você. Ser manso é você ser como Cristo. Não fique buscando se defender com justiça própria. Não fica procurando atacar. Não fica procurando mostrar que tem, que é o poderoso, o ungido espiritual. Não precisa. Dei o exemplo para a igreja, falo de novo, falo sempre. Na oportunidade de ir em uma certa reunião de culto, eu sei me colocar em meu lugar. Eu não vou ficar gritando, meu dom é esse, meu dom é aquilo. Não, estou aqui para receber do Senhor. Se pedir para orar, eu oro. Se não pedir, eu não oro. Em pedir para orar, orei pela igreja toda, orei pelos irmãos. Manifestação, poder de Deus, a glória do Senhor. Mas eu não orei por nenhuma autoridade pastoral ou missionária no local. Justamente para manter respeito, para se colocar no lugar, para não fazer ninguém passar vergonha. Mas aí todo mundo pediu para orar, as próprias autoridades. E o interessante é que tinha uma pessoa que tinha um nome bem extravagante no meio de todos, o qual eu não vou citar por uma questão ética. Mas era um nome extravagante, um nome que era sinônimo de grande autoridade, e que a imponência do púlpito demonstrava isso. Mas no momento em que as autoridades pediram para que eu orasse, essa pessoa se manifestou com demônios. E isso não ficou de bom tom para a vida daquela pessoa como uma autoridade espiritual. Não é que é problema ninguém se manifestar, mas como uma autoridade posicionada, não ficou de bom tom. Por quê? Porque eu tenho que entender que o poder que está em mim, a força que está em mim,
ela não pode estar em primeiro plano, você não pode estar colocando suas qualidades, aquilo que tem, ou o que traz atenção para você, em primeiro plano, chamando a atenção. Não é isso. Mas são princípios. O princípio, o domínio do princípio sobre a força. Jesus tinha um princípio. Por isso a força dele não estava operando. Porque o princípio era maior. E o princípio que controlava Jesus era o amor pelo Pai, como diz em João 14:31. O seu amor pelo Pai era o maior princípio que ele tinha na sua vida. E esse princípio fazia ele suportar coisas que ele jamais necessitava. É o quê? Raio, pá. Elias, mexeram com Elias lá, riram dele, zombaram dele lá, não deu certo. Olhou para trás, amaldiçoou, saiu 2 ursos e matou o jovem tudinho. Acho que ele não estava muito manso naquele momento. A palavra de Deus diz que o homem mais manso na terra foi Moisés. Claro que nós estamos falando no Antigo Testamento. Nós não estamos comparando ele a Cristo, mas a palavra diz que era Moisés. Por quê? Porque Moisés, cada vez que era confrontado, Moisés estava lá clamando pelo povo, pedindo perdão pelo povo. Irmão, isso é uma mansidão muito grande, muito grande. Por isso que eu digo, eu não ouso falar, eu sou manso. Porque eu estou com aquele cajado poderoso, meu Deus do céu. Eu não sei, não. Ele teve uma hora que ele não ficou muito manso, descontou na pedra. Bateu lá na pedra com força. Eu não sei se eu ia bater na pedra, eu acho difícil de eu bater na pedra. Eu acho que eu batia logo no chão, abria a terra, puf, ficava manso a partir daquele momento. Mas não é assim. Não é isso que Cristo espera de nós. Por isso que verdadeiramente nós precisamos viver um caráter aprovado pelo Senhor. E para finalizarmos, eu quero falar sobre a promessa relacionada à mansidão, que não é muito comum. A palavra diz, que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não podia ser o céu, ia ser melhor, ia ser mais fácil entender. Mas a terra, e a gente fica assim, meu Deus, essa questão de terra, herdar terra, é o cenário mais conflitante de guerra, de brigas, de discórdias que há no cenário bíblico. E logo os mansos que não buscam a justiça própria, que não grita, que não usa força, vai conquistar a terra? Mas nós lemos lá no Salmo 37, 8, 9, o seguinte: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Aparece de novo a expressão. Aquele que não se ira, aquele que não se deixa ser levado pelo ódio, aquele que o suporta, receberá a terra por herança. Sempre o caráter cristão e a mansidão esteve associado à posse de terra. Só que posse de terra, dentro do pensamento judaico, não está associado a uma terra geográfica, mas a uma terra espiritual, aleluia. A uma terra diferente, a uma terra que foi prometida a um homem lá atrás, chamado Abraão. E vá para a terra que eu te mostrarei. A terra que nós estamos caminhando para ela, a terra prometida. Outra coisa sobre a promessa é que você não encontra, quando a gente lê Mateus 5, versículo 5, não está dizendo, bem-aventurado os mansos, porque conquistarão a terra. Está dizendo que os mansos vão conquistar a terra? Não, porque conquista é uma questão de guerra, de luta e de atributos pessoais em jogo. Conquistar é dominar e mostrar poder sobre o outro.
mas está dizendo que vai herdar. Herdar. E a palavra em Romanos 8,17 diz: e se filhos, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus, e aos herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que a palavra está dizendo, nesta bem-aventurança, é que a terra prometida, Nova Jerusalém, é nossa terra. Se, olha esse se, no versículo 17 do capítulo 8 de Romanos. Se padecermos com Cristo. Ser manso não é fácil. Eu estava há um tempo vendo meus filhos, vendo um filme. Eu estava trabalhando ali, escrevendo, e eles estavam vendo um filme, e era um filme da Cinderela. E uma parte que eu não gosto desses filmes começou a me chamar a atenção, porque Cinderela ainda era uma criança no contexto ali, e a mãe da Cinderela estava, quando era viva ainda, estava falando: minha filha, seja gentil, doce, você é uma princesa, seja gentil, porque para ser gentil é necessária muita coragem. E ela ficava ouvindo aquilo dali, era uma criança. Só que a mãe dela morre, e ela fica com a madrasta, e começa a ser maltratada. Só que ela lembrava das palavras da mãe, e ela servia com uma gentileza, ela respondia com uma delicadeza sublime. Era uma coisa linda. Ela toda suja, maltratada, ela já estava cansada, ela estava descabelada, ela não tinha mais força, mas ela ia com toda a delicadeza. Ele jogava as coisas no chão, e ela limpava, ela pegava, ela dizia mais alguma coisa: obrigada, terminei. Uma gentileza. Aí ela vai para o canto dela, e ela deita e começa a ficar lembrando da mãe dela, penteando o cabelo dela, ensinando ela os princípios. E ela falou: agora eu entendo porque é necessário muita coragem para ser gentil. Irmãos, gritar é fácil, reagir com orgulho e prepotência é super fácil. Agora a coragem necessária é se manter manso, sem reação aparente e imediata, diante de conflitos, diante de pedradas, que a vontade é pegar a pedra que lançou e jogar bem no meio da testa. E você não. Você vai catando pedrinha por pedrinha e vai construindo um degrau com elas. Conta a história, né, que eu já contei, vou contar de novo, de uma senhorinha que era odiada pelo seu vizinho, que implicava com ela todos os dias, porque ela era extremamente mansa, gentil. E ele passava, ela dizia bom dia, ele nada, boa tarde nada, boa noite nada. Ele era extremamente arrogante. Até que um dia ele pensou: vou aprontar uma com ela, nunca mais ela vai falar comigo de vez. E colocou na porta dela um presente embrulhado com um embrulho bonito, bem enfeitado. Quando ela pegou e ela abriu, estava cheio de esterco, fezes. E ela sorriu, com toda a sua doçura, com toda a sua mansidão e gentileza. Ela entrou, foi para o seu jardim e preparou uma terra, e ali ela plantou roseiras. Passou-se o tempo, as roseiras cresceram e brotaram flores lindas. Ela pegou aquelas flores, fez um ramalhete muito bonito e colocou um bilhete e deixou lá na casa dele. Quando ele chegou do seu trabalho, estava na porta lá um ramalhete. Ele entrou para casa surpreso com aquele presente. Ele pega o bilhete, e no bilhete estava escrito: muito obrigado, vizinho, agora eu sei o quanto você me ama. Com o lindo presente que você me deu, olha que lindas flores eu produzi. E essa lição nos ensina coisas gigantescas sobre a mansidão. A mansidão de Jesus diante da morte gerou vida. Diante dos açoites, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Suas maldições eram nossas. Se fez maldito para nos dar justiça. E por isso nós somos chamados justos, filhos, herdeiros, co-herdeiros. Entenda, essa terra
que nos espera não é uma terra conquistada pela nossa tão grande bondade, pela nossa tão grande perfeição, mas é pela nossa mais completa dependência do Senhor. É pelo nosso caráter semelhante ao de Cristo que nos faz dependentes, e nele nós participamos da vitória, da recompensa, porque também participamos das afrontas, dos sofrimentos, e com ele seremos glorificados. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Santo Deus poderoso, obrigado pela tua palavra, obrigado por mais uma porção, Senhor, desta mensagem que ecoa, Senhor, nos anais da história até hoje, agora, movendo o Espírito em nós e nos ensinando a ter um caráter aprovado, um caráter segundo o caráter de Cristo. Senhor, que toda ira, que toda disposição, Senhor, violenta, agressiva, seja substituído por um espírito dócil, pela mansidão de Cristo, pelo domínio do Espírito, pois é isso que queremos e buscamos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Peço que os irmãos mais uma vez